Pessoal, na última semana tivemos uma notícia que surpreendeu tudo e todos no continente africano, que são as eleições na África do Sul, em que o partido do Nelson Mandela perdeu a maioria e agora está numa enrascada porque tem que formar governo, fazendo uma coligação com partidos da oposição pela primeira vez na história, desde o fim do apartheid de 1994. Na África do Sul, o partido no poder, o ANC, tem que formar coligação com os partidos da oposição para poder governar, e isso se deve muito por causa desse homem que está aqui, né, Ramaphosa, que teve aí muitos escândalos e a população está nesse momento descontente com a situação atual econômica do país, com desigualdade, falta de energia elétrica, então é muita coisa junta. E a oposição, liderada principalmente pelo Jacob Zuma e também pelo Partido da Aliança Democrática, que é liderado por um homem branco, né, Partido dos Brancos, eles conseguiram acabar com a dominância do ANC, que é o partido de Nelson Mandela, que lidera a África do Sul desde 1994, ou pelo menos liderava desde 1994. E segundo essa matéria da Al Jazeera, diz que resultados finais das eleições na África do Sul, o que acontece a seguir. E temos aqui como um subtítulo: o Congresso Nacional Africano, que é o ANC, perdeu a maioria parlamentar e precisará de parceiros de coligação para ultrapassar os 50% de votos e formar um governo. E nós vemos aqui de que, depois de todos os votos terem sido contados, já acabaram os votos, pessoal, o Congresso Nacional Africano, o ANC no poder, recebeu apenas 40,18% dos votos nas eleições de quarta-feira passada, que bem aquém da maioria, né? Pela primeira vez desde o fim do apartheid de 1994, o partido outrora dominante terá agora de fazer um acordo com outros partidos para formar um governo de coligação. Esses aqui é que são os resultados finais das eleições na África do Sul. Reparem que o ANC está com 40,18% dos votos. E depois temos aqui, surpreendentemente, em segundo lugar, o Partido dos Brancos, a partir dos criadores do apartheid, com 21,81 votos. Pessoal, reparem que na África do Sul, que é um país que lutaram tanto para o fim do apartheid, agora está em risco de, numa possível eleição, ter ou elegerem um presidente branco. Porque agora a maior oposição não é mais um partido de um preto, mas sim partido dos brancos. E em terceiro lugar nós temos o MKP, que é o partido do Jacob Zuma, né, que era o presidente da África do Sul, que é esse homem que está aqui no meio. Daqui a pouco eu vou já falar dele. Que, surpreendentemente, foi formado apenas no ano passado, mas conseguiram terminar em terceiro lugar. Então, reparem que o partido do Jacob Zuma é um partido muito novo e até superou o partido do Malema, Julius Malema, que infelizmente acabou em quarto lugar, com 9,52% dos votos. Então, nesse momento, temos aqui o Big Four, né, os 4 principais partidos dessas eleições na África do Sul. E para formar governo, o ANC, partido do Mandela e do Ramaphosa, tem que formar uma coligação para terem pelo menos 50% dos votos. Então, eles tiveram apenas 40,18%. E para formar governo e poder ultrapassar ou passar leis lá no parlamento, eles têm que fazer pela primeira vez na história uma parceria com a coligação. E eles têm aqui 2 opções. Eles não têm 3 opções, pessoal. Eles têm apenas 2 opções. As 2 opções são: primeiro, eles têm que formar governo com o MKP, o MK e o IFF, MKP do Jacob Zuma e o IFF, e formando coligação com estes 2 partidos, que é o mais sensato, né, que é formar coligação com o partido que são governados também por pessoas pretas, já que eles lutaram tanto pelo fim do apartheid, lá com Nelson Mandela, o Jacob Zuma lá no passado. Então, o mais sensato é eles formarem governo com esses 2 partidos, né, o MKP e o IFF. E daí, né, teriam mais 14,58%, já teria mais de 50% dos votos. E depois com o IFF, estamos já a falar que eles teriam pelo menos 65% dos votos ou 65% do governo.
E a segunda opção, que é aquela que não é de muito gosto para muitos africanos, é o ANC formar governo com a Aliança Democrática, né, que teve 21% dos votos, aí eles teriam 60% dos votos. Isso seria um perigo, porque eles estariam a formar governo com os criadores do apartheid, né, com brancos, praticamente. Então, isso estaria a criar algumas rixas com nacionalistas sul-africanos. E seria um perigo não só para a África do Sul, como também para o continente africano. Eu vou falar isso num outro vídeo. Porque estaria a criar um risco da África do Sul ter um possível presidente branco. Vou falar isso num outro vídeo. Mas a pergunta é, por que é que o partido de Julius Malema acabou em quarto lugar e não teve nem sequer, né, 10% dos votos? E muito disso se deve de que Julius Malema, ele é pró-África, ele é pró-fronteiras abertas. E os sul-africanos não gostaram disso e decidiram, nesse caso, né, votar por Jacob Zuma e também por homem branco. Então, Malema, que tem uma visão mais pan-africana das coisas. Curiosamente, os sul-africanos não são, nesse momento, pan-africanos. E isso é muito curioso, porque no século passado, o Marcus Garvey, que é o criador do pan-africanismo, como nós conhecemos, na visão do pan-africanismo, Marcus Garvey, ele teve uma opinião, acho que foi nos anos 40 ou 50, não, foi muito antes. No princípio mesmo do pan-africanismo, nos anos 20 ou 30, a opinião do Garvey, ele dizia que o país mais pan-africano de África era a África do Sul. Então, segundo Marcus Garvey, naquela época, a África do Sul era o país mais pan-africano. E nos dias de hoje, nós estamos a ver a África do Sul, não é mais tão pan-africana, é muito pelo contrário. Eles são a favor da divisão do continente africano. E tudo isso por causa das fronteiras, tem muita coisa aí em jogo. Por causa disso, eles decidiram não votar para Julius Malema, que é pró-fronteiras abertas. E, além disso, o Jacob Zuma, que é o antigo presidente da África do Sul, antes do Julius Ramaphosa, conseguiu mais de 10% dos votos, com um partido que ele votou apenas no ano passado. E muito disso se deve porque Jacob Zuma, ele é um homem que trabalhou na inteligência do ANC na época do apartheid. Então, quando ele trabalhou na inteligência e propaganda do ANC naquela época, não havia nem internet, não havia muita coisa que nós temos nos dias de hoje. E ele conseguiu mobilizar as massas naquela época para lutarem contra o apartheid. Então, quando vocês forem a pensar em termos de propaganda na época do apartheid, e o que é que realmente acontecia para, digamos assim, os partidos naquela época lutarem contra o apartheid, havia aquela toda massa negra se juntarem para lutarem contra o homem branco. Quem estava na inteligência a mover as coisas, mover o povo em termos de propaganda, era Jacob Zuma. Então não surpreende muito que ele realmente ganhe, digamos assim, talvez as próximas eleições, né, ou daqui às duas próximas eleições, ou que ele consiga mobilizar muitas massas nessas eleições. Claro, talvez não pode ser ele, pode ser sua filha, algo assim do gênero, por causa da idade dele, mas o certo é que ele tem muita influência. Ele conseguiu com o MK trazer muita massa, mais de 10%, um partido que ele criou em menos de um ano, pessoal. Então, isso dá para demonstrar muito a inteligência que Zuma tem e a experiência que ele está trazendo da época do apartheid para a mobilização das massas. E é claro, eu fico muito triste pelo Malema, porque assim como eu notei nos vídeos que eu fiz primeiro, de que muitos de vocês, né, são também pró-Malema e de que queriam ver Malema no poder, mas os sul-africanos não querem. Os sul-africanos não querem uma África do Sul pan-africana. E isso é muito curioso, dada a experiência que eles tiveram no passado com o apartheid. Eu vou fazer outro vídeo explicando a questão lá do partido do homem branco. Mas eu quero ouvir a tua opinião, né? O que é que você tem a dizer
a questão das eleições na África do Sul, em que pela primeira vez na história, o ANC de Nelson Mandela e Ramaphosa terão que formar uma coligação para terem governo. Eu quero ver a tua opinião, comenta aí embaixo. E também quero ver a tua opinião, claro, em relação a Julius Malema e Jacob Zuma. Comenta aí embaixo, eu quero ver o teu ponto de vista. Partilha esse vídeo, pessoal, partilha esse vídeo no teu Facebook, no teu WhatsApp, para mais pessoas terem conhecimento daquilo que está realmente a se passar na África do Sul. E se inscreva no meu canal do YouTube, o link está disponível na minha bio.